porque eu tenho dois. Acho que eu vou ser mais espectadora do que ajudante hoje. Oi, Fê, boa noite! Catinha, boa noite! Ana, boa noite todo mundo! Delícia ver vocês! Muito bom, muito bom, muito bom! Delícia, muito legal isso. Quando a Sandra falava boa noite, gente, oi, nossa, é muito emocionante ver todo mundo entrando, é tão bacana. E agora a Heloísa entrou, vamos lá, Elo. Boa noite, Sam, boa noite. Agora a Lolo vai entrar. Boa noite, uhul, é nós aqui. Boa noite, entramos. E você tá também de azul! Olha que coincidência, gente! Que sincronicidade do universo Oi, maravilhosa! Todo mundo de azul! oi, pessoal, boa noite, boa noite, Boa noite! querida! Todo mundo! Ai, que delícia! Todo mundo! Ai, a Sandrinha, uma emoção! Elô, Catinha, todo mundo, Marianita! Ai, gente, todo mundo! Eu tô ficando tão emocionada aqui. Você vai gravar. Respira, respira, respira. Vamos lá, respira. Respira que agora a gente tem uma missão. Oi, Sil, boa noite! Então agora vamos, depois de todos os boa noites, aquela coisa toda maravilhosa. Boa noite, Cassinha, Amanda! Delícia! Agora eu vou assim, Que delícia! muito legal. Que prazer, que alegria, que felicidade. No momento como esse, tão turbulento, com friozinho lá fora, poder estar aqui com vocês, compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões, trocar algumas ideias, algumas experiências. E com essas deusas incríveis, com essas mulheres experientes, com esses homens experientes, e com essas pessoas lindas que fazem parte da minha vida. E que eu, primeira coisa a dizer é que eu amo todos vocês, de todo o meu coração. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, Marianita. Boa noite, Marcelinha, que também entrou oficialmente. Está aberta a live Araretama da quarta-feira, das 18 horas. E hoje a gente vai trazer Heloísa, que vai falar sobre as nossas crianças. Elo, além de ser minha amiga pessoal, oi, Regiane. Ó, a Regiane é sua amiga, que eu sei. Minha aluna e amiga, e amigona. Então, a Elo, além de ser amiga minha pessoal, então ela dispensa. Eu conheço ela virada do avesso e ela me conhece virada do avesso. Somos alunas da Sandra de aperfeiçoamento. Cassinha, boa noite. Madrinha, beijo, madrinha. Então além da gente ser amiga, a Elo tem uma super experiência no trabalho com crianças. Heloísa é educadora. Ela trabalhou por muitos e muitos anos numa escola, então ela tem uma experiência muito, muito grande nessa questão da educação e do contato com as crianças. Além disso, ela é comunicadora social e como terapeuta floral, que ela também ela faz um trabalho lindíssimo com um trabalho social com crianças. Então, ela lida com crianças com terapia floral. Há quantos anos, Elô, que você está fazendo o seu trabalho social? Anos o projeto. 8 anos. Estou sozinha 8 anos. e mais quatro psicólogas que fazemos o trabalho. Elas fazem a psicoterapia e eu vou dando o apoio das essências florais, né? Então é um trabalho muito interessante que eu aprendo muito. E as crianças se beneficiam muito também, com certeza, né, Lulu? Acaba sendo não só um trabalho, não dá para falar de criança se a gente não falar de família, né? Então essa é a primeira fundamental. Falaremos sobre ela. Agora, Elô, conta pra galera aí, eu sei, mas você conta pra galera como é que começou a sua história com Araretama. Bom, a minha história... Uma pessoa envolvida nessa história que está aqui assistindo a gente, que eu sei. Minha história com a Araretama começou, assim, é bem infantil mesmo, com um belo de um chão que eu tomei com um bundão Tombaço. numa pedra.
um tombaço que eu tomei lá no Canadá. E foi quando, na verdade, eu conheci meninas lindas, incríveis que estão na minha vida até hoje. Tedê, Incluindo eu, Cacil, bom, e mais, não vou falar porque um monte. todas, né? A Kátia, um monte de gente, um monte. A Dodô, a Doris. Então, assim, A Cassinha que tá aqui, Cássia Santos. a Cassinha. Bom, e foi na hora do meu tombo, né, que a Cássia tira de dentro da mochila algo que ainda ninguém falou e que é uma coisa da Araretama que todo mundo tem que carregar para onde for. Tem que levar o tempero, mas tem que levar o egel. Gente, Tem. egel é tudo. Egel é vida. É tudo. Egel é vida mesmo. Eu falo que isso aqui é igual aqueles remedinhos daqueles caras que vendem para qualquer coisa. A Kátia aí que entrou. Tomada do peixe elétrico. É isso! Sabe, aquele que vai passando, que oferece para ferida no pé. Então, olha, egel, eu passei na hora o egel. Você sabe que eu fui Do tom. no tombo, na hora, passei no bumbum. Assim, eu fui tomar banho, eu não tinha uma mancha roxa. Isso depois da gente ter andado horas e horas e horas e horas. Assim, aí ela... Bom, fora que o Canadá, né? A Cássia conta que o egel, ele teve foi a multiplicação do egel. Porque nunca se viu um potinho durar tanto e ser Tanto. tanta gente. Então, assim, foi maravilhoso. E o egel eu já usei em cada... Assim, eu tenho uma amiga que queimou o braço, passando o braço em cima de uma água que estava começando a ferver. Na hora nós passamos, fez um vermelho, passou. A pele, quando está muito irritada, eu tenho, por exemplo, do sol, de vez em quando me aparece uma alergia, eu passo o egel, desaparece. Então, assim, realmente o egel, ele é é um gel que é fora fora da... Perguntaram aqui, Elo, qual é a composição? Ele é um gel neutro para fazer a coisa de absorção da pele e ele tem uma composição de essências florais que eu não me lembro agora. Você tem aí a composição? Eu não me lembro. Ele tem rosa branca, que eu sei, que é o cheiro dele. Quer ver? Eu tenho sim, eu tenho alguma coisa. Depois eu passo sim, porque eu tenho a composição em algum lugar. Mas o importante, gente, é que ele resolve. Ele resolve. É assim. E você passou o egel e aí você foi descobrir da onde vem esse egel, perguntando para a Cássia Santos e Kátia, que também está aí, que eu sei. A Kátia. Ó, a Sandra tá falando que é bromélia, a Sandrinha tá falando, a Sandra, bromélia 2 e baiaçá. É isso aí, isso mesmo. Eu tenho... Bromélia 2 e baiaçá, pronto. Isso aí. Tenho aqui no livro. Então, e aí eu usei o egel e aí eu fiquei super intrigada para conhecer a Sandra. E aí, depois de muitos cursos que não deram certo, uma hora nosso caminho se cruzou, se encontrou. Aí a gente tem hoje o nosso grupo, né? Que trabalhamos juntas e tô aí, estamos juntos, e foi assim que a gente se conheceu, e foi assim que eu conheci as essências da Mata Atlântica, através dessas pessoas maravilhosas, e eu tinha que falar desse gel, porque esse gel é tudo. Bom, ele é maravilhoso mesmo. Aí, assim, o que te levou... Eu sei que você trabalha com crianças, tem um projeto, você lidou com crianças na escola em que você trabalhou como coordenadora a vida toda, diretora a vida toda. Mas o que te caiu a sua ficha para você falar assim, a gente tem que falar de criança na live da Araretama? O que trouxe isso? Onde veio isso? De onde veio? Veio, né? Então, é interessante. Primeira coisa, eu queria falar um pouquinho assim, o título da live, né? Ter esse sentido ambíguo dele, sabe? Nossas crianças, porque não dá para a gente falar
das crianças, sem falarmos de nós e das relações que a gente mantém com eles. E aqui eu não vou falar só da família, mas aí eu queria que a gente pensasse como adultos, né? E a relação que a gente tem com as crianças, que podem ser os avós, que podem ser os tios, que podem ser os pais, os professores, os terapeutas e essa relação que a gente faz com elas, tá? Então, Hoje em dia a gente está com umas crianças dentro de casa, com os responsáveis, sejam eles os pais ou quem quer que seja, muito mais próximos, né? Mas então a relação está muito perto, está muito próxima. Né? O que há muito tempo atrás, desde que minhas filhas eram pequenas, minhas sobrinhas, eu adoro contar história. E como boa educadora, né, Sandra, eu sou lúdica. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tive um personagem que se chama Bruxa Chulerenta, que, aliás, outro dia assisti uma live e foi muito engraçado assistir como Bruxa Chulerenta. E a Bruxa Chulerenta, ela é um personagem criado para contar histórias que eu fui criando, e começou assim, uma brincadeira com a minha sobrinha, e minha sobrinha queria contar para amiga, aí eu comecei a fazer live, aí hoje ela realmente, ela nasceu no meio dessa pandemia, no meio das coisas, ela está começando agora a partir da segunda quinzena de agosto, ela vai ter um canal no YouTube, ela já tem forma, ela tem logotipo, ela... A Bruxa Chulerenta ganhou forma. Ganhou forma. Ela nasceu. Ela nasceu, ela foi... pariu. Ela pariu. E o que é legal é que... O que é a Bruxa Chulerenta? A Bruxa Chulerenta, ela é um adulto conversando com crianças. Contando sensacional. Criança. E aí eu comecei a me questionar muito dessa relação de como é, então, o perfil emocional dessa minha personagem. O que ela entende desse universo, o que ela busca nesse universo, como é fazer uma composição emocional que eu pudesse também tocar o coração das crianças e as emoções das crianças, né? Já que nossa matéria-prima é essa, né? Enquanto terapeuta, né? Trabalhar com as emoções. E a partir daí eu comecei a fazer um monte de questão, de perguntas, e fui atrás, e conversei com algumas pessoas especializadas mesmo, e fuçar. E aí eu queria deixar claro assim, né? Eu tenho uma frase que eu adoro de um educador, sabe? Que é o Leonardo Boff, e ele diz assim, que cada um lê com o olho que tem. E a gente interpreta a partir de onde os nossos pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, tudo que será colocado será a partir disso, da minha experiência como educadora, pedagoga, lógico, como terapeuta, mas como mãe, como avó, e dessas pesquisas. E são assuntos que você fez. Eu fiz. E são assuntos que, ao compor, né, a live, eu fiquei super preocupada porque são assuntos bastante extensos e que a gente só vai tocar realmente assim, né, a pontinha do iceberg. E aí não existe receitas, mas existe questionamentos. E aí a ideia é que cada um reflita realmente dentro do seu universo, com as suas crianças e com a sua própria criança interior, as questões que a gente vai levantar, certo? E eu acho que é ótimo, porque assim, antes de você entrar, eu estava falando, eu tô aqui como mãe também, porque eu sou mãe, estou convivendo com criança, eu convivo com as crianças que são, além dos meus filhos, os amigos deles, os pais dele, então todos os questionamentos que você vai trazer, na verdade você vai trazer umas essências florais que vão despertar um monte de coisa na gente. Então assim, eu acho maravilhoso, porque eu vou estar aqui como mãe mesmo, ouvindo, falando, eu preciso desse, eu preciso desse, eu preciso desse. Bom, mas e aí?
o que é que você separou? Qual a primeira que você separou para a gente falar? Buscando, então, uma geometria e uma fala mesmo, né? Uma constância, né? Entre as essências. A primeira que eu escolhi foi o foco. Por que foco? Primeiro, para manter o foco na nossa live, né? E foco, para mim, é uma questão que eu acho que a gente precisa ver em algumas perspectivas. Foco é um caminho, é um objetivo, é algo que eu quero chegar lá, é uma meta. Mas foco também é concentração, é atenção, né? E foco, para mim, assim, fazendo uma analogia disso, eu imagino que o foco é como um funil. Ele é grande e pequeno. Então, assim, a gente não pode perder a noção do todo, mas a gente tem que ter aonde chegar. Então, dentro dessa perspectiva, né, desse olhar, eu fui professora de metodologia científica. Então, assim, a coisa mais difícil que a gente Oh! realmente não era fácil. E assim, a coisa mais difícil que a gente tem para poder fazer uma boa pesquisa ou para fazer um bom trabalho é fazer foco. E aí eu tenho uma analogia que eu sempre usei com os meus alunos que eu acho interessante, que é a analogia do bolo, né? Então a gente tem um bolo muito grande e o foco é uma fatia. É uma fatia desse bolo. Então, assim, bacana. A gente vai comer essa fatia, mas sem esquecer que ela está dentro de um contexto e que ela faz parte de um bolo. Tá. E aí, assim, qual é o foco que nós estamos dando na nossa vida nesse momento? O foco. Neste momento tão sui generis da universidade, da humanidade. O foco enquanto vida, como fatia da nossa vida nesse momento, né? E o foco em questão de concentração mesmo, questão de atenção, a questão da disciplina, porque a gente queria fazer tudo da pandemia, né? E nós não Sim, tinha uma lista de metas. Acho que todo mundo. A gente está lidando com essa frustração de que Não deu. o nosso foco de atenção está envolvido num contexto tão difícil que a gente não está conseguindo manter, certo? Isso em relação a nós mesmos. E o foco em relação às crianças. às nossas crianças. Era isso que eu ia falar. Onde está o nosso foco em relação às nossas crianças? As nossas crianças, eu já ouvi alguns discursos que passaram a dar mais trabalho, porque não tem mais a escola, porque a gente tem que dar mais tempo, porque a gente tem que dar mais atenção. Então, assim, qual é o foco dessas crianças na nossa vida? Elas se tornaram uma sobrecarga, que estão nos estressando, nos cansando, ou um momento único de felicidade, de alegria, de convívio, de poder estar com meu filho e viver um momento que, se não fosse pelo contexto, não existiria essa fatia. Não existiria, não existiria. Como é que eu vou comer esse bolo? Eu vou comer esse bolo de chocolate gostoso, né? Ou eu vou achar assim, credo, que doce que tá esse chocolate, Eca, né? É uma questão de perspectiva também. É uma questão de perspectiva. E mais, e a criança, gente? Onde está o foco da criança? As crianças, por si só, já têm hoje uma agenda lotada, né? Uma agenda de adulto. Eu vejo assim, a minha sobrinha, ela tem aula que começa às 1h e vai até às 6h da tarde. Então, assim, ficar focado no computador, ali, sentado, observando, estudando. Porque, veja bem,
Eu não acho que a tecnologia seja o maior dos problemas, porque a tecnologia, na verdade, para as crianças, ao meu ver, eles lidam super bem com isso. Para eles faz parte, eles Bom, nasceram nesse contexto, eles não têm um parâmetro que não é ter tecnologia, é simples assim. sem julgamento mesmo, mas depois que eu vi Sim, na praia uma mãe que dava mamar, nenê chorava. Punha chupeta, nenê cuspia. Aí a mamãe pegou o celular, colocou a galinha pintadinha e deu na mão do nenê. E o nenê ficou olhando. Era o nenê de 6 meses. Então, assim, não é, isso é o contexto, é real. Então, isso é a vida deles. Mas o computador não era para estudar. Computador era um lugar, ou celular. Imagina, as crianças estão estudando pelo celular. Tem criança em escola de estado que está estudando com vídeo da professora de WhatsApp. Então, você imagina que tamanho de concentração e de atenção que as crianças precisam ter para tentar captar a informação, porque aí é uma formação totalmente informativa mesmo, né? E tirar algum proveito disso. Além de terem que aprender uma outra série de coisas, que é a questão da disciplina, né? Que é a questão da rotina que eles têm que ter, dos horários que eles têm que tem rotina e horário da casa deles. ter dentro da. É reproduzir a rotina e o horário da escola na casa deles. Então, assim, o que conversando, né? O que a gente está vendo, que também é um novo aprendizado para a criança. A criança, como nós, também está no processo de aprender um monte de coisas novas, assim como nós nesse momento de mudança e reestruturação do universo. Porque é dito que todos nós estamos nesse momento, nesse processo. E a criança está exatamente assim. E aí, E ela vai. E sabe o que eu penso sempre? Que as crianças estão formando o seu parâmetro de vida agora, então, né? Nesse momento. Então elas estão se construindo. Então elas vão as memórias de infância dela. Vai ser assim, tipo, quando eu tiver a minha idade. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, aconteceu uma pandemia, ficou todo mundo não sei quantos meses dentro de casa. Vai fazer parte da história de vida dessa geração. imagina as crianças, então, de 0 a 6 anos. Então, Onde a sim, formação é imprescindível, né? É onde a criança realmente está se formando no tudo, né? Nos seus valores. está formando os conceitos dela. Na... Os conceitos de vida estão sendo formados ali. Então, é extremamente importante essa questão do foco nesse momento. E aí, foco vem composto com o quê? Por Foco quê? só tem o Baiti. O Baiti, eu até marquei a frase do Baiti porque é demais. O que eu penso é o que eu sinto, com foco. Então, eu acho que não precisa dizer mais nada, né? É o que eu Não. penso, é o que eu sinto, mas com foco. É brilhante, né? É brilhante. É realmente essa questão de concentração, de descondicionamento para um novo aprender. O Baiti vem trabalhar tudo isso de forma brilhante, maravilhosa. Araribá. E além? Araribá. Araribá. Araribá que nos Vou traz fazer que nem a Sandra. É a nossa árvore maravilhosa. e que nos ancora nesse momento, né? Tão importante. Então, assim, ela traz esse ancoramento para que você. Ela faz isso e isso. E ó, é o funil. É o funil. Ela, É olha, o funil. caiu a ficha agora em mim. É o funil, ó. É o funil. Olha, até arrepiou. É o funil. Realmente, é o ancoramento, o centro para o todo. Gente, e assim, né? Uma coisa importantíssima, essa visão de global, que a gente não pode perder. E para terminar, uma das essências, que até pelo nome, né? Eu amo, que é Eloá, né? E que a Eloá expressa essa sabedoria, né, que a gente carrega dentro de nós mesmos, né? Essa sabedoria é essa luz, é essa clareza,
traz clareza mental, traz clareza emocional, para a gente poder, então, enxergar tudo de uma nova perspectiva, de uma nova forma. Maravilhoso. É isso aí. É lindo. Bom, Maravilhoso. isso é Bom, foco. e aí? A segunda Primeiro foco. experiência, né? Eu fui buscar o caju para trabalhar Hum, uma questão que eu acho também muito importante nesse momento, que são os nossos medos. Como a Sandra já falou, né, na última, e a gente já tem falado muito sobre isso, hoje o medo está maior do que a própria situação, né? Porque é a própria doença. Isso nesse contexto. Mas aqui eu quero falar de outros medos, medos que a gente vem carregando desde essa nossa infância, que são essas dores, são essas cicatrizes que nós criamos dentro de nós, né? E que nos marcaram, e que nos deixam marcas. E que nesse momento que a gente está se sentindo frágil, eles vêm à tona. Eles vêm, não tem como a gente. Eles são engatilhados pelo contexto. É o gatilho do contexto. Gatilho do contexto. É isso mesmo. E aí, o que podemos, né, pensar? Que não tem jeito, não é que não tem jeito. Os traumas e as dores estiveram na nossa vida com uma intenção, com um aprendizado, e é assim que a gente precisa enxergá-los, né? Para quê? Para que, mesmo quando a gente mergulha neles, a gente tenha a capacidade de sair. Então, de visitá-los, aceitá-los, mas a capacidade de sair e não nos identificarmos com eles. Oh, Deus, maravilhoso. Então, isso é uma questão do medo muito em relação a gente mesmo. Por quê? Porque o caju, ele traz a questão da fertilidade. A fertilidade é esse poder, essa capacidade que a gente tem de criar, sabe? De criar de forma criativa, original, ultrapassar, prosseguir, ir adiante. Então, o caju ele vem trabalhar isso em relação a nós. E em relação às nossas crianças, a gente precisa começar a entender os medos dos nossos filhos. Então, assim, o medo, ele existe. E eu acho que o medo, ele tem que ser também visto não como uma questão de polaridade. Por quê? Porque existe um medo real. E um medo que a criança, ela tem que aprender. Ela vai ter que conviver na escola sem pôr a mão no amiguinho, usando máscara. Há uma questão... Passando álcool gel na mão. Exatamente, há uma questão real. Mas quanto dessa questão é real e quanto é os medos que nós estamos transferindo para os nossos filhos, entendeu? Quanto e quanto essas crianças elas vivem hoje ligadas em tudo. Então, assim, não dá para a informação não chega nelas. Então, Elas procuram no Google. Elas querem saber qualquer coisa, elas pegam o celular ou o que for, elas Google. Elas falam, mãe, vou dar um Google. Vou dar um Google, então, e como é que essas crianças elas estão trabalhando isso, sabe? Como é que essas questões estão chegando para elas? Como é que elas estão ouvindo? Com que ouvido elas estão entendendo a questão do medo? Certo? É importantíssimo, certo, eu acho, nesse momento, a gente sentar com os nossos filhos e realmente ouvi-los. Eu acho que ouvir eu estou falando filho toda hora, mas assim, ouvir a criança, Crianças. os adultos, sabe? Está na hora da gente dar ouvido às crianças, sabe? Em todos os sentidos, até porque a gente aprende tanto com esses seres. É indescritível eu caminhando na praia, eu vendo a alegria e a espontaneidade dessas crianças correndo, os irmãos brincando, ou brigando, mas ao mesmo tempo já estão se beijando.
Então, assim, observar e entender. Entender que o medo faz parte do processo também, certo? Mas que ele não pode ser extremado, né? E lógico, fazer com que a criança perceba, né? Não vai botar o dedo no fogo para se queimar. Então a ideia é bem, Sim. né? E não fazer Aham. transferência desses medos para nossas crianças. Eu acho que a questão é e aí usar Antes, caju para fertilizar essa forma criativa antes de, de Antes de você continuar, a Rugênia fez uma colocação super bacana, que ela falou que usar isso e ligar as essências aos períodos formativos das crianças, que a gente já faz isso bastante, criando pilares e ajudando a recordar as suas essências. A criança, a partir das essências da Mata Atlântica. A gente já faz muito isso, né, Elo? Com os atendimentos que a gente acaba fazendo, a gente faz muito isso. muito. E assim, né? Nunca esquecendo também de curar, né? Esses nossos. Se você fechar os seus olhos, se eu te pedir para fechar os olhos e falar de um medo, com certeza você vai falar. O primeiro medo que vier seu vai ser um medo que foi do seu pai ou da sua mãe. É incrível. Com certeza. É isso mesmo. Realmente. Agora, o legal do caju é que, além de dar fertilidade, o caju preenche, né? O caju nutre por dentro. Então, a gente está precisando muito dessa nutrição interna e as crianças muito também, né? Alegria, enfim. e dessa alegria da gente poder ser criativo e de ter uma escuta criativa e de ter uma fala criativa. Aí, e depois do caju, a gente vai no próximo. Celebração, porque atrás do caju só podia vir essa celebração. Celebrar essa vida todo dia, todo momento. Mas eu usei aqui celebração para pensar numa outra questão, que é a questão da autoestima. Que também, nesse momento, estamos bem. Eu acho que sempre dentro desse contexto, mas também sempre da visão global, né? A alegria de estar vivo é o que preenche a nossa autoestima. Autoestima, para mim, eu acho que assim, dar autoestima, ou ter autoestima e trabalhar autoestima nos nossos filhos é dar liberdade. É dar liberdade da gente não precisar viver ouvindo o que os outros falam, depender do que os outros acham sobre a gente. É independência. Peraí, é dar liberdade da gente não viver só sob o que os outros falam e pensam da gente. A gente. E as crianças idem. Exatamente. Por quê? Porque você é livre para ser o que você é. Né? Então, isso é importante. A gente é único. A gente é um ser único. Nós somos singulares. E os nossos filhos precisam muito saber disso nesse momento, onde nós estamos morrendo. Existe morte, gente. Existe muita gente morrendo. E a energia também de tudo isso é uma energia dura, de dor, muita dor. Experiência? É uma experiência de muita dor, né? Então, essas crianças, elas precisam resgatar essa autoestima, assim como nós, dentro de nós, né? E você sabe que eu fiquei pensando assim, né? Como seria, né, uma das coisas legais para as crianças hoje estarem resgatando a autoestima, né? Uma das coisas mais legais que me veio assim foi a questão deles estarem ajudando no dia a dia, das coisas que eles podem fazer no trabalho com a gente, na casa, e a gente poder valorizar essa autoestima. Mesmo quando eles reclamam, né? Porque eles reclamam pra caramba de quando a gente pede para colocar junto. Vão reclamar, façam essa experiência. Eles vão reclamar uma vez, vão reclamar duas, mas no momento em que você der o estímulo. Então, eu quero contar uma coisa para vocês. Uma vez eu li um artigo que falava
sobre uma experiência numa universidade americana, em que eles descobriram no cérebro a região onde a gente sente prazer e alegria. E aí, mas assim, medido com um aparelho, tá? No estímulo mesmo. Então, os cientistas saíram para fazer uma pesquisa e rapidamente, assim, Dá só um plim-plim. Gente, eu tô lendo os comentários e as perguntas, já a gente responde. Vai, continua, desculpa. Aí o que dizia, né? Que a primeira coisa, então, numa sociedade como a nossa, para a gente ter realmente prazer e alegria, é você ser uma pessoa super rica, cheia de dinheiro. E porque o dinheiro, se não tem, compra, né? Então, eles saíram e foram fazer pesquisa com homens e mulheres milionários e descobriram que esta área do cérebro não estava ativada. A área do prazer e da alegria não ativava com dinheiro. Ok, tá. A prazer e a alegria não ativava. Então, eles foram em busca de uma segunda questão, que era a beleza. Porque a beleza abre portas, a beleza... Estamos falando de uma perspectiva de autoestima, né, de autoconfiança. Mas eles não tinham no cérebro essa área ativada. Então, a terceira coisa, qual seria? O poder. Então, pessoas poderosas podem se sentir realmente felizes, com prazer, com alegria. Bom, nada. Qual foi as 3 coisas que eles descobriram que realmente traz prazer e alegria para as pessoas? A primeira das coisas, desafio. Pessoas que enfrentam desafio se sentem realmente com muita felicidade, com muita alegria, com muito prazer. Pessoas que aprendem coisas novas. O aprendizado de coisas novas estimula fisicamente essa área do cérebro, trazendo prazer e alegria. E, por último, a questão do sofrimento. As pessoas relacionam o sofrimento ao prazer e à alegria. Então, quanto mais sofremos, mais felizes somos. Então, não, né, gente? Os nossos sabotadores, né? São os nossos sabotadores que estão sempre nos sabotando e dizendo para nós aquela vozinha lá, olha, negócio... Então, não é sofrendo que a gente pode ser feliz. Pelo amor de Deus, né? Estamos fora disso. E aí, então, a gente tem mais aqui tomar a celebração, celebrar essa vida maravilhosa, né? Ter a capacidade de ter certeza que a gente pode dar conta, porque celebração entra com essa força de luz, né, para nos limpar, e entra com essa energia também para trazer para dentro de nós essa luz interior, né, essa confiança, essa certeza de que a gente é capaz. Então, celebração é maravilhoso. Por isso... Bom, deixa aí, peraí, então. Desafios, coisas novas para as crianças aprenderem, gente. É tudo. Desafios. 2 perguntas que vieram aí. Uma foi da Rogênia, de como que que as crianças vêm mais até preparadas que os pais, e que tem crianças que são intergalácticas e que estão vindo, e como a gente pode usar essências florais. Eu acho que no contexto que nós estamos vivendo nesse movimento pandêmico, essas que a gente está selecionando, você me corrija se eu estiver errado, essas que a gente está selecionando, elas servem para todos os tipos de crianças neste momento. Mas essas crianças que já têm uma sutilização um pouco maior, elas podem ser cuidadas até caso a caso. Existem outras essências da Mata Atlântica que são muito bacanas, mas eu acho que para esse momento a gente tem esse contexto, porque elas estão dentro do bolo grande, numa fatiazinha menor, que é o contexto. Na minha opinião, eu acho que é isso. Não, com certeza. E você?
E assim também, a gente precisa observar que nada é generalizado, né? A gente está falando de crianças e crianças, assim, tem as faixas etárias, as faixas de desenvolvimento, cada uma está no processo de desenvolvimento, tudo isso deve ser. Então, o que eu, nesse momento, eu tentei fazer algo que realmente a gente pudesse pensar numa forma maior. Coletiva, aham. Eu acho, sinceramente, que para as crianças que já têm toda essa sensibilidade, que para mim hoje são quase todas as crianças, né? Porque realmente elas vieram dotadas de algo a mais, a essência só potencializa aquilo que elas já trazem. O equilíbrio. O equilíbrio que elas podem trazer, sim. Exatamente. Potencializa e equilibra, trazendo a questão de colocar para fora, né? De forma a florar mesmo, né? A Sandra tá falando aqui, a força das essências abrange todos os desafios e abre novos campos. É Exato. isso mesmo. Bom, nós vamos falar exatamente disso agora, porque a gente vai falar É. de campos. Obrigado pela dica. Exatamente. Sandrinha já deu o gancho, vai, No próxima. desenvolvimento espiritual de cada um, a gente tem os nossos merecimentos. É exatamente isso. E aí, quando a gente fala em campos, a gente pensa em Field. E Field tinha que fazer parte desse momento, desses campos que a gente está tratando. Por quê? Por que eu trouxe Field? Eu trouxe Field. Lembrando que o field é uma essência mineral. Exatamente. E é a 35ª essência do sistema, né? E é a única essência mineral, né? Ela é feita de Totalmente mineral. A gente tem o Eloá que tem umas pedras, mas ela é a inteira mineral. sílica. E, na verdade, o que ela traz, né? Ela traz essa questão da conectividade. E aí foi super interessante, porque eu tô lendo um livro chamado Amor Líquido. Não sei se vocês já leram, já viram, que é do Bauman, do Zimmer-Zamont Bauman. E tem uma fala dele que ele diz assim o seguinte, que hoje as pessoas têm usado a palavra conectar-se, porque quando a gente. Bom, o livro ele vai tratar das relações, de você estar numa relação ou solitário, no que ele chama do mundo moderno líquido, né? Muito líquido. E aí ele usa essa frase do conectar-se, como a gente tem usado muito isso, porque quando você se conecta, você pode se conectar, ou você pode entrar, você pode se desligar, né? Uhum. Liga ou desliga. E a gente pode estar em rede, que também a gente pode cortar ou ficar. E aí, eu lendo isso, falei, É field. Deus, não, como é a visão araretâmica, né? Nessa questão realmente da questão da Mata Atlântica, da biodiversidade, Das conexões que são das 3 ecologias, né? Ela ecologias. está exatamente na contramão, porque quando ela fala de conectividade, ela traz para nós a questão do pertencimento. Ai, lindo! Então, assim, é o pertencimento, é estarmos pertencendo a alguma coisa, esse sentimento de pertencer, e é por isso que eu trouxe Field. Eu acho que nesse momento nós precisamos nos sentir pertencendo, né? E nossas crianças junto de nós. Precisam, é essencial que elas se sintam pertencendo à família. Então, e Field vai E não falar sendo exatamente. cuspidas para fora. E Ela, não sendo cuspidas para fora. ela vai falar isso sobre a perda da referência familiar. Ela vai resgatar essa perda.
Olha que incrível. E aí, então, é isso que nós estamos vivendo nesse momento. É esse resgate da família. E aí, aquela visão lá do começo do foco, né, da sobrecarga e tudo mais, a gente passa a ver isso de uma forma diferente. A gente vê tudo isso numa forma de estar compondo um novo campo para um novo momento. E aí, Dê, tem uma fala tua que eu nunca esqueço. Como é que a gente trabalha sem ter conexões dentro de nós? Né? Sem ter algumas referências, por exemplo, de pertencimento familiar. É isso mesmo. E É isso aí. acho que o Field vem exatamente criar dentro de nós esse recurso, né? de percebermos e de desenvolvermos isso, que mesmo sem termos uma referência, nós podemos proporcionar às nossas crianças. E para mim, Maravilhoso. a história mais bonita que existe e que todo filho deveria conhecer é a história de amor dos pais. Como eles vieram ao mundo, por que eles vieram ao mundo, como foi que esses dois seres Como os pais se conectaram para poder chegar na criança. conheceram e o quanto ele foi desejado, o quanto ele foi querido. Isso vai trazer para ele, vamos dizer assim, de forma material, esta conexão, criar essa imagem conectiva. A criança trabalha muito com isso, né? Ela vai daquilo que do material para o maior, né? Para a questão mais Para o abstrato, vai do material para o abstrato. Isso. abstrata. Então é isso. Então é fundamental a gente contar a história de amor da nossa vida para os nossos filhos. Como é que eles vieram. E mesmo que essas histórias de amor... Hoje a gente tem uma família moderna, lógico, nem todos os pais estão juntos. Mas como tudo isso começou? Tem uma razão. Tem um motivo. Então, não importa, é isso que eles precisam saber. É tão importante. E nós precisamos ir atrás dessa história também. Se vocês têm essa chance, vão, porque eu acho que isso vai ajudar muito em muitas coisas, tá? Com certeza. E aí, a gente... Então, desculpa. Tem a questão também da gente trazer, por causa da sílica, né? Da questão tecnológica. E como disse a Sandra sábado, que eu assisti a live dela, né? Que a gente está vivendo a era mesmo do Homo sapiens, né? Então, essa é uma realidade que todos nós precisamos entender, compreender. Educadores, precisamos aprender, terapeutas, pais, crianças. Isso faz parte da nossa vida e essa é algo que... E é interessante que todo mundo disse que a tecnologia sempre ia criar um individualismo, né? E nós vimos tudo diferente. É o que mais nos conectou nesse período. Nesse tempo todo. Então, assim, é um mundo de possibilidades, né? É a revolução, é uma reestruturação interna. E aí, agora a gente vai ser... Você já tem a última? Né? Mas senão não dá tempo. Eu falei que era extenso. E aí a gente fecha essa linda geometria com uma essência que eu amo do PET, que é o acolher. Por que o acolher? O acolher porque se maravilhoso. acolhermos nossas dores, os nossos sofrimentos, a nossa falta de foco, né? Os nossos limites, as nossas dificuldades. Acolher a nossa falta de autoconfiança para a gente conseguir ficar confiante de novo. Exatamente, porque através desse acolhimento, dessa aceitação, é que você cria consciência e você faz a transformação desse sentimento. E essa transformação é uma ação de consciência. E isso em relação aos nossos filhos. Nós também precisamos acolher as nossas crianças, compreendermos o universo dessas crianças, olharmos para essas crianças, aonde elas estão, no mundo que elas estão. Veja bem, a gente
A colher de galão, não só de litro, de galão. A Fabi tá falando colher de litros, a colher de galão, de tonel, na caixa d'água, É no isso. Rio Tietê. Eu estou dizendo que nós vamos abandonar a orientação, a guiança que a gente tem que dar para esses seres. Não é isso. Os limites. Limites, as responsabilidades, porque os medos, inclusive, porque tudo isso faz parte desse acolhimento. Esse acolhimento tem que ser visto dessa forma. E é uma coisa assim, toda vez. Abraçar o pacote completo. Tem que acolher o pacote completo, com tudo que vem dentro. Acolher com tudo, né? Acolher com tudo. Aí, olhar com amor e com consciência e resgatar essa questão da família. E tem uma imagem, né, que sempre me vem quando eu penso no acolhimento, que é a Pietà de Michelangelo, porque assim, eu acho que a forma, né, de acolhimento mais assim, Profunda. nossa, mais profunda, né? O acolhimento daquele momento da mãe acolhendo o filho falecido, né? Que não importa, não importa onde o outro esteja. E isso a gente está precisando em todas as nossas relações, né? Nossa, eu arrepiei agora. Pensar em acolher o pacote todo, de qualquer forma, sob todas as perspectivas, simplesmente acolher. Arrepiei. Acolher. Simplesmente pela bondade, pela generosidade, sabe? E generosidade, bondade genuína, né? Realmente pela força do amor. E é exatamente isso que o acolher desperta dentro da gente, né? Bondade e generosidade genuína. É exatamente isso. Por nós, pelo outro, pelo planeta, né? Então, assim, toda essa. E é lindo porque tudo isso vai trazer para nós mais coragem, mais confiança na vida, mais satisfação, mais vitalidade, que é isso que nós estamos buscando. Muito bom. Agora, sugestões de uso para esta geometria sensacional que vai acolher, no final das contas, as nossas crianças e as crianças pequenas e grandes. Como é que você vai sugerir? Eu faço a seguinte sugestão. Eu faço a sugestão da gente fazer um blend, isso é, pegar 7 gotas de cada essência, colocar no vidro, porque eu não consigo imaginar essa geometria separada. Eu acho que ela está muito interligada, né? Ela está muito, muito interligada mesmo, sistêmica, como diria a nossa mestra. Ela é muito sistêmica. Então, assim, 7 gotas, todas no mesmo vidro, o adulto e a criança. E todo mundo tomando. E os dois tomando durante a semana. Só que a minha proposta dessa vez vai para as crianças, de um exercício que os adultos poderiam propor. Primeiro, explicar para as crianças cada uma dessas essências, o que elas são, como elas trabalham, criar histórias. Acho que o trabalho também é para os adultos. Criar histórias para crianças menores, explicar para as crianças maiores, enfim, usar a criatividade. E as crianças traduzirem em desenho. Eu acho que é super importante. Eu que trabalho com criança, eu sei o quanto é difícil, às vezes, tirar alguma coisa da criança em palavras. Mas em jogo, em atitude, em brincadeiras, a gente consegue captar muitas coisas. Então, assim, vamos botar as crianças para fazer um desenho e vamos ler esse desenho, olhar esse desenho com atenção, porque ali pode ter muita coisa que elas vão expressar, que elas acabam expressando sem terem dito em palavras. E isso é uma coisa, se vocês tiverem a oportunidade de ter também, e eu acho que isso tem no site, né? Não o foco não, nem o acolher, mas as outras têm as flores, né? Então mostrar a figura das essências para as crianças, que eu acho que é super legal. Eu acho que
chamar as crianças para também montar a sua essência, pegar mesmo o vidrinho e com elas fazer a cocriação. Eu faço muito Perfeito. as crianças colocarem as gotinhas e se tornarem responsáveis também por esse movimento e assumirem, né? Tomar as suas essências, cuidarem das suas essências. Vincularem com o seu vidrinho das gotinhas mágicas da Tinkerbell, que é assim que as minhas crianças entendem os florais. Os pequenininhos são as gotinhas mágicas das amigas da Tinkerbell. Não, exatamente. E com certeza, num processo desse, a gente já vai estar trabalhando a autoconfiança das nossas crianças, vamos estar trabalhando o foco dessas nossas crianças, vamos estar trabalhando os medos, porque elas vão acabar expressando tudo isso. Esse sentimento de estar pertencendo a essa família, de estar pertencendo à preocupação, o amor de tudo isso e se sentirem super mega acolhidas, né? Conseguirem eles também conseguirem ultrapassar esse processo de reestruturação do planeta, porque nós estamos realmente já caminhando para um mundo novo. Então, são essências que vão dar um suporte para as crianças, né? Com foco, com nutrição, com acolhimento de medo, né? Com a conectividade, porque a gente falava assim, sai do computador, agora a gente fala, volta pro computador. Então, né? É isso mesmo. Na verdade, é a tal da nova realidade, né? E essa é a nova realidade que a gente vai aprender a conviver. E a gente tem que aprender a conviver com ela, porque ela é uma questão, prática, verdadeira e que está aí. Então, a gente tem mais é que acolher, né? E a gente tem mais é que fazer o possível para que todos nós possamos evoluir, crescer e nos sentimos muito bem nesse momento e percebemos que a vida é maravilhosa. É para ser. A vida é maravilhosa. E ela vai trazer. Todo dia. Apesar de todas as dificuldades, a gente tem muito, muito que celebrar. E assim, gratidão, gente. Muita gratidão por vocês terem estado aqui, me dado atenção, né? Espero ter podido contribuir assim um pouquinho. Tem mulheres aqui incríveis, maravilhosas. Eu sei que tem experiência. Nós temos 2 representantes do universo infantil. Maria Laura e Vinícius nos assistindo. Beijo! Ai, que delícia! Essas crianças lindas que eu amo. E para todos vocês, é muita alegria realmente, muita gratidão. Sandro, obrigado pela oportunidade demais. Maravilhoso. Todas e todo mundo que esteve aqui por esses momentos com a gente. Espero que... Sugestão da semana, cuidem das crianças, das nossas interiores. E a gente tem grandes ferramentas com as essências. Cuidem das crianças, dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, dos vizinhos, daqueles que são filhos dos amigos, porque eles precisam ter estrutura para conseguir dar continuidade para o planeta. Porque quem vai ficar aqui depois de nós são eles. Então eles precisam ter essa estrutura, né? Eu acho que a gente... Eles já são o presente, porque nós somos o futuro e o presente, né? E eles já são o nosso presente, Já são o nosso presente. Então é isso. Elô, obrigada. Eu amei, foi maravilhosa. Gratidão a todo mundo que esteve aqui, que participou, que comentou. Se a gente puder depois responder outras coisas, a gente está à disposição. No perfil do Araretama, no meu perfil Denise, no perfil da Elô. Então procure-nos e a gente está aqui para sempre, para somar. Somar e compartilhar e somar sempre. Isso mesmo. Bate, querida. Um beijo para todas. Amo todo mundo. Obrigada, gratidão. Obrigada. Gratidão. Tchau.